Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para fazer um ranking do pior ao melhor filme de uma franquia que até o momento não tem nenhum filme ruim. Talvez não concordem com a lista, mas aí fica a deixa para vocês colocarem a lista de vocês do pior ao melhor filme dessa franquia aqui nos comentários, que eu vou ver todos, tá bom? E a franquia é A Morte do Demônio, composto por 5 filmes e uma série de TV com 3 temporadas. Eu não vou falar da série, porque é uma série, é outra plataforma, é outra coisa. E apesar de ser canônica com o filme, principalmente com o original, eu vou deixar pra lá. Mas fica aqui a menção honrosa para a série, que é muito boa, expande a mitologia do The Evil Dead e traz muitas coisas legais. Além dos demônios clássicos que a gente vê na franquia, outros tipos de demônios também aparecem na série. Então é muito interessante. Para quem não conhece, assiste Ash vs Evil Dead. Tem na Netflix. Então, gente, começando a listinha, apesar da franquia não ter nenhum filme ruim, tem aquele que eu menos gosto, que é Uma Noite Alucinante 3, O Exército das Trevas. Não é que eu não goste, ele é divertido, mas em relação a todos os filmes da franquia, ele é o diferentão. Ele tenta ser algo realmente inusitado que a gente não tenha visto nos filmes anteriores, no caso do primeiro e do segundo. Foi muito audacioso, mas ao mesmo tempo ele perde muita coisa, como a sensação claustrofóbica, o terror e a violência. Aqui ele abraça a cafonice, a comédia, o terri e o humor negro. Então, por ser um filme mais diferente e por tirar aquilo que eu gostava dos primeiros filmes, que é o terror, que é o visceral, né? Aquele sangue, aquela coisa toda bizarra da franquia, eu acho ele o mais fraco da franquia até o momento. Então, como base e o meu menos favorito, fica O Exército das Trevas. O quarto lugar da lista fica para Morte do Demônio, A Ascensão, o mais novo filme da franquia que está atualmente nos cinemas e logo mais vai para as plataformas de streaming. Esse filme é bem legal, eu gostei da mudança de cenário, né? Não é mais uma cabana, mas sim uma cidade. E apesar de ser numa cidade como Los Angeles, o clima claustrofóbico que o prédio transmite é muito bizarro e mantém muitas referências em relação aos filmes anteriores. Quem viu toda a franquia e assiste a esse filme aqui vai sentir os easter eggs e as referências. E é bem legal. Esse filme é uma morte do demônio genuína, porém ele tem alguns detalhes que depois que a gente para refletir, começa a pensar, é verdade, sabe? É um filme que deixou o final muito em aberto, embora os outros filmes da franquia tenham deixado finais em aberto, esse aqui exagera. Eu não sei se eles vão dar, tipo, uma Morte do Demônio 6, dando sequência a essa história, e isso pode ser um tremendo furo do roteiro. Eu também não gostei dos modus operandi do demônio, que é muito conveniente. Mata personagens que ele considera irrelevante rapidinho, e a família, que é o centro principal, ele custa para matar. Então eu achei que o filme teve boas conveniências de roteiro, mas ainda assim é um filme muito interessante, que te prende do começo ao fim, que volta a abordar temas interessantes da mitologia do The Evil Dead, trazendo agora a confirmação de que são 3 livros do Mortos. Então, realmente esse filme traz várias possibilidades para a franquia, que é muito interessante. Mas ainda, devido à falta de imersão, talvez a alguns detalhezinhos, eu coloco ele aqui no quarto lugar da franquia. Que tá bom, eu gosto desse filme. Como eu falei, não tem nenhum filme ruim, apenas o menos favorito. O meu terceiro lugar pode ser até polêmico, mas vamos lá. The Evil Dead, o primeiro filme da franquia, vai ficar aqui no terceiro lugar,
Porque, assim, gente, ele é um filme muito divertido. Ele tem muita coisa louca mesmo. Eu acho que ele trouxe essa história e conseguiu se fixar como um dos clássicos cult, né, da história com relação ao gênero terror. Eu gosto muito da história, eu gosto muito da personalidade do Ash aqui, que não estava 100% desenvolvida, então a gente vê o Ash mais como uma pessoa normal do que uma pessoa espalhafatosa que ele é nos filmes posteriores. E a variação dos demônios, a ideia das árvores, daquele ser onipresente, da câmera em primeira pessoa, né? Dando a entender que a câmera é o demônio. Então realmente tem muita coisa interessante desse filme e que eu gosto muito de assistir. Porém, eu preciso dizer que ele também é um filme que ficou datado. A gente assistindo ele agora percebe vários erros. E isso tudo se deve à precariedade da produção da época, aos recursos totalmente limitados que fazem com que ele seja bem amador. E a gente consegue perceber esse amadorismo ao longo do filme. Então, hoje em dia, assistindo ao filme de 1981, a gente percebe muitos problemas e muitos erros de continuidade, o que acaba fazendo a gente mais rir do que realmente se assustar. Esse riso é involuntário por causa dos problemas que ele tem, mas ainda assim é um filme divertido, legal, e como eu falei, ele é a base da franquia. Sem esse filme não existiria a franquia Evil Dead como a gente conhece hoje. Por isso, ele fica aqui no terceiro lugar. E o segundo lugar vai para A Morte do Demônio de 2013. Esse filme que não sabe se é uma reimaginação, uma sequência, um reboot, uma requel, enfim, ele pode ser qualquer coisa, mas está dentro do universo da franquia. E ele é um filme extremamente divertido, pesado, com muitas cenas violentas, mas ao mesmo tempo um filme que é bem mais coeso, que a gente acompanhando ele vê sentido em tudo que acontece, o que é muito bom. Os personagens são extremamente carismáticos e a gente entende porque eles foram para aquela cabana. Não estão ali para se divertir, mas para ajudar uma amiga daquele grupo, o que torna tudo mais interessante e prende mais a atenção. Tem uma camada a mais na história aqui, o que torna esse filme um pouco mais sério e um pouco mais imersivo do que em relação até mesmo ao original. Cada personagem tem a sua importância e relevância dentro da história e é tudo bem construído do começo ao fim. A única queixa que eu teria dele é em alguns momentos com relação ao efeito de CGI, que é muito escancarado e mal feito. Mas é só esse detalhe. É um filme que eu assisto regularmente e quando eu assisto me divirto sempre. Até hoje eu tô esperando uma sequência direta desse aqui, porque é isso que eu quero ver no futuro da franquia. A Mia voltando e botando pra quebrar com esses demônios que fizeram da vida dela um inferno enquanto ela tava ali na cabana. E o primeiro lugar da lista, e eu confesso que eu pensei muito em qual botava, se era de 2013 ou esse, mas decidi botar esse, vou abordar por quê. Uma Noite Alucinante 2, Morte ao Amanhecer, é o segundo capítulo da franquia, que traz aí as aventuras do Ash lidando com os demônios da cabana, depois de todos os acontecimentos do original. Gente, esse filme ele foi feito lá nos anos 80, então ele já tem aquele clima oitentista que eu adoro. Muitos momentos marcantes da franquia estão aqui, como é o demônio da Henrietta, a mão, o Ash ganhando o ar de super-herói com aquela serra elétrica. E, enfim, tem muito momento legal nesse filme aqui. Eu gosto bastante dele. Eu assisti ele há 2 dias atrás e eu me divirto assistindo ele. Não é tão terror e nem tão chocante quanto o original com relação a algumas cenas e nem com relação ao de 2013. Mas tudo que foi construído em cima da continuação, porque ele serve como continuação ou como um reboot também, é feito de uma forma muito interessante.
Eu acho que esse filme funciona muito bem como uma sequência e também muito bem como um filme sozinho. E isso são poucos filmes que conseguem fazer. E assim, galera, esse filme traz personagens que eu gosto. Além do Ash, ele traz a Anne, ele traz a Linda de uma forma ainda mais louca que no original, né? Tem aquela cena dela dançando sem a cabeça, que eu acho muito divertido e hilária. E apesar de não ser o mais aterrorizante, pra mim é o que mais diverte, o que mais faz a gente ficar centrado na televisão assistindo as loucuras daquele mundo dos Deadites, que são os demônios da franquia. E além disso, os personagens também são legais porque eles não estão ali para se divertir. Eles vão para a cabana para fazer uma pesquisa, tem outro contexto. Então eu acho isso legal. É bacana quando o filme traz camadas para os personagens, por mais que eles não apareçam muito. Ah, o personagem está indo para aquele lugar porque ele vai fazer um estudo, ele quer fazer uma reunião para poder entender alguma coisa, ajudar alguma coisa. E não, vamos para aquele lugar para nos divertir porque o final de semana aí vai ser farra, sexo, rock and roll. Não. Então é disso que eu gosto do A Morte do Demônio. Tirando o original que tem essa vibe, o 2 não tem e nem o de 2013. É um contexto além disso, o que eu acho bacana. Então, gente, A Morte do Demônio 2, Morte ao Amanhecer ou Uma Noite Alucinante 2 é o meu filme favorito da franquia. Mas ele fica bem assim com o de 2013, que eu acho muito bom também. Então a minha lista ficou assim: O Exército das Trevas, A Morte do Demônio Ascensão, A Morte do Demônio Original, A Morte do Demônio de 2013 e Uma Noite Alucinante 2, Morte ao Amanhecer. E é isso, galera. Vamos ver aí quais são as notícias, porque vai vir ainda mais coisa dessa franquia aí pra frente. Podem ter certeza disso. Mas qual é a lista de vocês? Vão aqui e comentem que eu respondo, tá bom? E outra coisa, se tu não é inscrito no canal, se inscreve pra me ajudar aí, gente, beleza? Vocês não têm ideia de como isso me ajuda. Se gostarem desse vídeo, deixem o like também, tá bom? Que esses simples detalhes, essas simples ações me ajudam muito, certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!